bom dia para você que está me assistindo. Como nós cantamos essa canção, pode falar, Senhor, este é o nosso desejo nesta manhã. Eu estou ouvindo a Tua palavra, estou ouvindo a Tua voz, que assim seja com você também, que o Senhor possa falar ao teu coração, ouça aquilo que Deus tem para você nesta manhã. Por isso eu quero te convidar, feche os seus olhos e fale com o Papai do Céu nesta manhã. Senhor Jesus, eu te agradeço, porque até aqui o Senhor tem cuidado de mim, da minha família. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Podes falar, Senhor, porque eu estou te ouvindo. Fala ao meu coração nesta manhã. Obrigado. Em nome de Jesus, amém. Pode abrir os seus olhinhos. Hoje nós estamos aqui para encerrar a história daquela missionária que nós estamos falando. Hoje nosso terceiro vídeo da Amy Camargo, a missionária lá na Índia. E olha, hoje nós vamos encerrar essa história com muita alegria, com muita gratidão. Semana que vem, caso nós ainda não estejamos aqui na nossa sala da EBD, na nossa igreja, nós ouviremos outra história, contarei outras histórias para vocês. Mas hoje nós vamos encerrar essa história, tá bom? E eu quero, antes de contar essa história, relembrar os nossos versículos que falamos aqui durante essa lição maravilhosa. Aprendemos esse versículo aqui, ó. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Olha que coisa linda, eu falei para você que você é a obra mais linda de Deus. Falamos na semana passada também um outro versículo, eu acho que você se recorda, que fica lá em Romanos 5:8, que diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E hoje eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus em outro texto, tá bom? Vamos lá. Romanos 8:28. Vou pegar a minha Bíblia aqui. Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vou ler aqui no cartaz para vocês, para ficar mais fácil. Vamos lá? Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Opa, pera lá, que grudou aqui. Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos repetir, que ficou meio confuso isso aqui, né? Pera lá. Vamos lá. Romanos 8:28. Certo? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós podemos lembrar deste versículo, quando nós o lemos, da própria vida da Amy. Tudo o que aconteceu na infância dela cooperou para o bem dela mesma, porque ela amava a Deus. Quando criança, ela aprendeu tantas lições, muitas vezes Deus respondeu não para Amy. Mas tudo isso ela aplicou na sua vida depois, porque tudo que acontece na nossa vida serve muitas vezes, até as coisas tristes que nós não gostamos, serve como lição para nós, porque todas as coisas que acontecem na nossa vida, Deus tem um propósito, tudo isso está nos planos de Deus, então nós podemos confiar no Senhor, porque Deus tem um propósito maravilhoso para nós, e assim Ele tinha para Amy também. Eu não sei se vocês lembram da semana passada, qual era a missão, qual era o
o plano que Deus preparou para a vida da Amy na Índia. Você se lembra? Eu lembro que eu contei para vocês que o plano que Deus preparou para ela foi comprar crianças para Deus. Olha que coisa linda. Ela sabia que as crianças lá na Índia corriam um perigo muito grande, porque elas estavam sendo levadas para aquele templo, sendo casadas com um ídolo, sendo obrigadas a viver com aqueles sacerdotes que levavam elas a fazer coisas que Deus não agradava. Eram meninas e meninos da idade de 4 e 10 anos. Elas sofriam muito dentro daquele templo. Então Deus confirmou no coração de Amy, e com todas as coisas que aconteciam, que ela deveria comprar, que ela deveria chegar antes dos sacerdotes e comprar aquelas crianças e levar para um lugar que ela tinha preparado, uma casa, para viver, levar aquelas crianças ao amor de Deus e fazer com que elas vivessem a cada dia experiências sobre o amor de Deus. Mas tudo isso não foi fácil para Amy. A Amy, quando criança, ela aprendeu tantas lições e tudo isso ela aplicou na sua vida de adulta. Teve uma vez que ela era muito jovem e chamaram a Amy, antes dela ir para a Índia, chamaram a Amy para poder ajudar construir um orfanato. Ela pensou assim: eu vou pedir ajuda para um homem muito rico que eu conheço. E ela foi pedir ajuda para este homem. Só que chegando lá com esse homem, a resposta dele, apesar dele ter muito dinheiro, foi não. Ele não ajudou a Amy. Naquele dia, a Amy se entristeceu muito. Ela pensou: por que eu tenho que pedir dinheiro para as pessoas para fazer as coisas do Senhor? E aí ela pensou, ela ficou muito triste. Só que alguns anos se passaram e quando a Amy estava lá na Índia, ela se lembrou disso. Ela se lembrou dessa lição, que ela não precisava pedir dinheiro para as pessoas. Bastava ela confiar no Senhor e pedir o dinheiro, pedir a provisão para o próprio Deus, que Ele ajudaria. Então muitos anos se passaram, a Amy ali na Índia fazendo o seu trabalho. Vocês imaginam que para Amy resgatar essas crianças ali do templo e levar para a casa dela, lembra que eu falei para vocês que a casa dela começou a encher de crianças, mas nem sempre crianças do templo, porque a Amy desde pequena já estava acostumada a ajudar as pessoas. Então a casa da Amy encheu de crianças necessitadas, de jovens também, de adultos, tinha os cooperadores, os voluntários. Ela comprou uma outra casa, mas enfim, tudo isso precisava de dinheiro. Como que a Amy conseguiria tanta coisa assim para poder comprar os alimentos? Ela tinha que comprar leite, ela tinha que comprar comida, ela precisava comprar remédios, precisava ter pessoas para ajudar ela. Então foi aí que ela se lembrou dessa lição de quando jovem, ela não precisava pedir as coisas para as pessoas, bastava ela pedir para Deus. E assim a Amy, ela ensinou as crianças que estavam com ela a orar e pedir tudo para o Papai do Céu, que Ele providenciaria. Ela ensinou as crianças a confiarem no Senhor. E vocês nem imaginam as coisas que aconteciam. Quando eles menos esperavam, chegava naquela época, talvez por um correio, e chegava caixas e caixas. Todas as vezes que elas pediam ao Senhor, Deus providenciava. Chegava presente para as crianças, chegavam livros, chegavam muitas coisas, mas a Amy precisava de dinheiro. E muitas vezes as crianças ali com a Amy ficavam ansiosas por ver as coisas que chegavam, as coisas em abrir aquelas caixas. Teve uma certa vez que a Amy precisava comprar coisas para comer. E ela pediu ao Senhor, tanto ela quanto as crianças. E as crianças foram abrindo as caixas e nada desse dinheiro. Mas tinha uma última caixa lá que elas não tinham visto. Quando elas abriram, tinha um envelope com a quantidade de dinheiro certinho que ela precisava para comprar os alimentos, para sustentar aquelas crianças e as pessoas que estavam lá. A Amy sabia que podia confiar no Senhor. Nem sempre, crianças, nem sempre a ajuda vinha no momento
exato, ali, na hora. Às vezes a Amy tinha que esperar, mas ela sabia que a resposta do Senhor viria. Ela aprendeu isso quando criança e sempre chegava. Ela precisava de muitas coisas naquela casa. Ela precisava de comprar um carro. Muitas vezes a Amy, ela fazia viagens para ajudar pessoas no hospital e principalmente para resgatar as crianças. Ela necessitava de um carro porque ela precisava chegar antes que os sacerdotes para comprar as crianças para Deus. E às vezes o caminho era longo demais. O caminho era longo. E ela então começou a orar pedindo ao Senhor para que providenciasse. Em muito pouco tempo, Deus respondeu a oração de Amy e essa oferta chegou. Essa oferta chegou e ela pôde comprar o carro. Esse carro ajudou muito a visitar as pessoas, a correr antes dos sacerdotes para comprar essas crianças. Foi algo assim que veio mesmo do Senhor. E sabe o que acontecia? Essas crianças, quando recebiam esses dinheiros, essas ofertas, esses presentes, esses livros, elas vinham sempre com uma cartinha. E essa cartinha mostrava quem tinha ajudado. E muitas vezes crianças de vários países deixavam de comer um doce durante a semana, deixavam de comprar alguma coisa para ofertar a Amy esse dinheirinho para poder ajudar. Isso nós chamamos de oferta missionária. Nós temos um missionário que nós sustentamos na nossa igreja e a nossa igreja oferta, e eu sei que você também, muitas vezes aqui na sala da EBD, traz a sua ofertinha. É por isso que esse dinheiro vai para eles, para ajudar a sustentar em todas as suas necessidades. Isso é uma bênção. A Amy sabia que podia confiar ao Senhor e ela não precisava pedir para ninguém, porque ela sabia que ela podia confiar no Senhor. A Amy também, vocês não sabem o que aconteceu. Ela precisava também cuidar dos meninos. A casa onde ela estava tinha somente meninas e ela sabia que os meninos também corriam perigo. Tinha um terreno do lado da casa dela, onde as meninas ficavam. E aquele terreno, muitas pessoas que não conheciam o amor de Deus, elas ficavam ali oferecendo sacrifícios àqueles ídolos que não ouviam, não viam, não falavam, não sentiam porque estavam mortos. Lembra que nós falamos sobre isso? E aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles sacerdotes sacrificavam até animais para conseguir uma bênção. E a Amy queria comprar aquele terreno. Foi muito difícil. Eles tiveram que orar muito, muito. Mas o homem, o dono daquele terreno, não queria vender o terreno. Até que um dia, então, Deus preparou tudo certinho. A oferta chegou e a Amy conseguiu comprar aquele terreno. E ali, então, ela construiu mais uma parte do seu trabalho ali para os meninos ficarem. Ela tinha vários voluntários, enfermeiros, pessoas que ajudavam, ambulâncias ela conseguiu. E aí ela foi muito abençoada, ela conseguiu ganhar muitas crianças para o Senhor. As crianças a chamavam de mamãe. Ela fazia o trabalho de enfermeira, muitas vezes ela fazia o trabalho de mamãe, de professora, contava a palavra do Senhor. E ali ela ficou muitos anos trabalhando ali na Índia. E lembra que eu disse para vocês? Uma das coisas que a Amy fez foi recusar, dizer não a tudo que tirasse ela do caminho de Deus. A Amy, ela sempre descobria lições maravilhosas, ela lembrava das coisas que ela tinha passado na infância, das coisas que ela tinha passado na juventude e aplicava tudo isso ali no seu trabalho missionário. A Amy também descobriu uma outra lição, que Deus é a proteção invisível. Teve uma certa vez, quando ainda ela era jovem, ela quis ajudar umas moças que faziam algumas coisas que Deus não se agradava. A Amy tentou arrumar um alojamento para essas meninas, falar do amor de Deus para essas meninas, mas uma certa vez a Amy estava saindo desse alojamento, voltando para casa, quando alguns rapazes começaram a seguir.
ela passou um perigo terrível. Ela passou um perigo muito grande. Mas Deus, na hora certinha, fez com que uma mulher naquele momento arrastasse ela para dentro de uma casa e a protegeu. Deus sempre agia na hora certa. A Amy sabia que ela podia contar com Deus em todos os momentos da sua vida. Olha, ali na Índia, a Amy passou tantos perigos. Uma certa vez, uma menina, ela fugiu da casa dela porque ela não acreditava mais nos ídolos. Ela queria ser uma cristã e ela conhecia o trabalho da Amy. E uma certa vez ela disse assim: eu vou fugir para lá. Antes que eu seja vendida para o templo, eu vou fugir para lá. Porque lá na casa da Amy é um lugar seguro, lá tem proteção. Mal sabia ela. Quando ela chegou lá, ela se deparou com uma casa que sequer tinha trancas às portas. Tinha um corredor assim, ó, em volta da casa, um muro muito baixo, qualquer um poderia entrar. Mas nunca Deus permitiu, porque Ele sempre cuidava da Amy. Quando aquela menina chegou lá, ela ficou apavorada. Que proteção eu terei aqui? Assim que descobrirem que eu fugi, vão correr atrás de mim. Aqui é muito fácil de entrar. A Amy então teve uma ideia. Pegou essa menina, levou para um alto de uma capela, bem alto, passou a noite ali com essa menina. E depois pela manhã ela voltou para casa. Mas Deus nunca permitiu que ninguém fizesse mal a Amy, apesar de todos os perigos, apesar da raiva daqueles sacerdotes, da raiva das pessoas que compravam e que vendiam as crianças para os ídolos. Nunca ninguém tocou na Amy nem naquelas crianças, porque ela sabia que Deus a protegia de todos os perigos, valia a pena estar ali fazendo a obra do Senhor. A Amy, ela estava tão decidida a fazer as coisas para Deus que nada tirava do seu propósito. Ela também não cuidava só de crianças. Teve um homem até que foi acusado de fazer coisas que alguns momentos ele não havia feito. Ele foi preso, ele passou por muitas dificuldades, mas a Amy falou do amor. Ele era um homem muito conhecido. A Amy falou do amor de Deus, esse homem se entregou ao Senhor. Então a Amy, por onde ela passava, ela não perdia a oportunidade de falar do Senhor Jesus, do amor de Deus para as pessoas. O cuidado de Deus sempre estava com ela. Mas certa vez, algo aconteceu com a Amy. Ela caiu em um buraco muito grande, quebrou o seu pé e, sentindo muitas dores naquele lugar, ela ficou ali por algum tempo, até que Deus ouviu as orações de Amy, mandou uma caminhonete e algumas pessoas resgataram ela. E na hora que eles estavam indo embora, uma valeta muito grande, eles passaram por ela. Por coisa assim de uma distância muito pequena, aquela caminhonete poderia ter virado e todos morreriam afogados. Todos morreriam afogados. Mas Deus cuidou da Amy. Deus livrou a Amy de mais um perigo. É assim que Ele fazia com ela. Mas por causa desse acidente, a Amy teve que ficar de cama. Ela não podia, mas isso quase no finalzinho da sua vida, do seu ministério, ela teve que ficar na cama. E uma coisa muito impressionante, mesmo ela naquela cama, sem poder fazer tantas coisas como ela fazia antes, Deus fez algo maravilhoso. A Amy começou a escrever livros, muitos livros. Inclusive esse daqui é um dos livros que eu estou contando para você. Por isso hoje essa história está sendo conhecida de nós aqui no Brasil e em alguns outros lugares. A Amy escreveu muitos e muitos livros. E aí o que aconteceu? Muitas pessoas em muitos países começaram a conhecer a história da Índia. Principalmente essa triste história de que crianças de 4 a 10 anos, meninas e meninos, eram vendidos para aqueles templos, eram obrigadas a casar com os ídolos e fazer o que os sacerdotes queriam. Era uma situação muito séria, muito triste.
Aí as pessoas que trabalhavam ali na Índia, os governantes, né, vamos dizer assim, para ficar fácil para você entender, ficaram sabendo dessa história e proibiram essa prática na Índia. Quem fizesse isso seria preso, condenado. Então o que aconteceu? Pararam de acontecer essas coisas tristes com as crianças. Eles não poderiam mais fazer isso lá. Isso tudo por causa dessa menininha que um dia recebeu o chamado do Senhor e disse sim. Essa criança, Amy, que desde pequenininha, a lição mais importante que ela aprendeu é que Deus, ele ouve a oração de uma criança. Deus, ele se importa quando uma criança diz sim para ele. Deus ama as crianças e não é vontade dele que nenhuma das crianças se percam. Antes conheçam o amor do Pai. Essa foi uma lição maravilhosa que a Amy aprendeu. E por causa dessa garotinha, que desde pequenininha conhecia o Senhor, se entregou ao Senhor ainda criança, fez uma oração, recebeu o Senhor, reconheceu que era pecadora, entregou a sua vida a Jesus. Por causa dessa menininha, todo aquele plano horrível que acontecia lá na Índia foi descoberto. E aí foi proibida essa prática. A Amy ganhou muitas crianças para Jesus. A Amy, ela morreu depois de um tempo, já velhinha. Mas o mais importante é que quando a Amy chegou lá no céu, ela viu muitas e muitas crianças que ela havia pregado a palavra do céu. Com certeza eu acredito nisso. Lá no céu ela com certeza encontrou meninas e meninos, jovens, adultos, pessoas que ela falou do amor de Deus. Porque ela disse ao Senhor, eis-me aqui. Ela não deixou que nada tirasse ela da missão de Deus, da missão, do propósito de falar do amor de Deus. Ela foi uma pessoa obediente. Desde criança ela obedeceu ao Senhor. E você? Você quer ouvir o Senhor? Nós cantamos, pode falar, Senhor, eu estou te ouvindo. Eu quero ser o teu amigo. Eu quero dizer para você, criança, que ainda não conhece ou não conheceu o amor de Deus. Quero dizer para você que todos nós somos pecadores. Todos nós, eu e você, a palavra do Senhor diz que eu e você somos pecadores e precisamos de Deus na nossa vida. O pecado é assim, ó. Nós podemos dizer que essa cor escura representa o pecado. Pecado é tudo aquilo que não agrada ao Senhor, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você diz, que entristece o coração de Deus, é pecado. E muitas vezes nós pecamos, não é verdade? Não dá pra gente dizer, a Bíblia diz, olha, se você disser que não comete pecado algum, você já está mentindo, já está cometendo o seu primeiro pecado. Mas Deus, por causa do seu grande amor, Ele mandou o seu Filho Jesus aqui. Jesus, ele foi criança como você, mas com uma diferença, ele nunca fez nada de errado. Nunca. Quando ele se tornou adulto, ele andou por toda parte fazendo o bem. Jesus, ele tinha 3 coisas que ele fazia. Ele pregava, ele ensinava e ele curava. Quando ele se tornou adulto, muitos homens tinham inveja, tinham raiva de Jesus. Então, certa vez, alguns homens pegaram Jesus, ele foi julgado e foi julgado condenado. Mas ele nunca tinha feito nada de errado. Jesus, então, apesar dessa condenação, Deus tinha propósito em tudo isso, era a vontade de Deus. E aí então, olha só, bateram em Jesus. Jesus sofreu muito por amar a mim e a você. Colocaram uma cruz nas costas de Jesus. Colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça, que penetrou, que saiu muito sangue, o sangue perfeito do Filho de Deus.
esses homens aqui que estavam ao lado de Jesus, eles mereciam estar ali porque eles eram ladrões, eles fizeram coisas erradas, mas Jesus não. Mas Jesus poderia, se ele quisesse, ter mandado seus anjos para tirar ele ali da cruz. Mas ele não fez, porque só através do sangue do perfeito Filho de Deus, o único Filho de Deus, é que eu e você poderíamos ser salvos do nosso pecado. Jesus, então, ele morreu numa cruz, ele sofreu muito, muito por amar a mim e a você. Mas a palavra de Deus diz que ele foi colocado, depois de morto, num túmulo. Ali tiveram guardas cuidando dele para que ninguém o tirasse dali. Mas Jesus é o Todo-Poderoso. Jesus, ele venceu a morte. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E hoje ele pode morar no seu coração, se assim você o desejar. Eu quero te convidar, se você entendeu que Jesus, ele te ama, que ele te ama assim como você é, se você entendeu que você é pecador, que você pode nesta manhã receber o Senhor Jesus, feche os seus olhinhos e fale com o Senhor. Senhor Jesus, nesta manhã, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu reconheço que faço muitas coisas que o Senhor não se agrada, reconheço que sou pecador, mas nesta manhã eu entrego o meu coração. Assim como a Amy fez quando era criança, eu também quero aceitar ao Senhor Jesus em meu coração. Entrego minha vida a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração de coração, saiba que um dia você estará lá no céu com o Senhor. Não sei quando, não sei a hora, mas eu quero te dizer que Jesus, ele nunca mais te deixará. E se você já tem Jesus no seu coração, você tem falado do amor do Senhor às crianças, você tem falado do amor de Jesus à sua família, aos seus amigos, aos seus parentes, assim como a Amy, você pode ser um missionário aí onde você está. Você não precisa ir para a Índia, porque você é ainda uma criança, você não precisa sair aí correndo, fazer todas essas coisas que a Amy fazia, mas você pode falar de Jesus para as pessoas que estão ao seu lado e assim cumprir o chamado do Senhor para a sua vida, que é ser um missionário, que é falar, esse é o nosso chamado, de todos aqueles que recebem a Jesus. Então é com muita alegria que eu termino essa história hoje, dessa missionária maravilhosa. Eu sei que você aprendeu muitas coisas lindas, assim como eu também aprendi. E a semana que vem nós vamos ouvir outra história. E eu espero vocês aqui mais uma vez. Obrigado e obrigada para cada um que está aí, por você que eu não conheço, por ter ouvido essa história tão maravilhosa. Esteve aqui conosco com esses 3 vídeos aí, tá bom? Até semana que vem, espero vocês. Beijo.